Olá, povo brasileiro! Hoje eu vou ler mais um capítulo deste livro, Autobiografia de um Yogi. Eu fiz a barba hoje e tô parecendo o Albert Einstein, olha. Tô a cara de um gênio. Vou ler hoje o capítulo 22 do livro Autobiografia de um Yogi. Capítulo 22 está na página 228. Página 228, Autobiografia de um Yogi, capítulo 22. O coração de uma imagem de pedra. Como leal esposa hindu, não quero me deixar de meu marido, mas gostaria muito que mudasse suas opiniões materialistas. Ele tem prazer em ridicularizar as imagens de santos em minha sala de meditação. Querido irmão, tenho muita fé em sua ajuda. Fará isso? Implorante, minha irmã mais velha, Roma, olhava para mim. Eu fazia uma breve visita à sua casa em Calcutá, situada na Girish Vidyaratna Lane. Sua súplica me comoveu porque, na infância, Roma exercera profunda influência espiritual sobre mim e amorosamente tentara preencher o vazio deixado no círculo familiar com a morte de mamãe. Amada irmã, certamente farei tudo o que puder. Sorri ansioso por afastar a tristeza invisível em sua face, em contraste com sua expressão habitualmente calma e alegre. Roma e eu oramos silenciosamente por alguns momentos, em busca de orientação. Fazia um ano que minha irmã havia pedido que a iniciasse em Kriya Yoga, na qual estava fazendo progressos notáveis. Tive uma inspiração. Amanhã, eu disse, vou ao templo de Kali em Dakshineswar. Por favor, venha comigo e convença seu marido a nos acompanhar. Sinto que, nas vibrações daquele santo lugar, a Divina Mãe lhe tocará o coração. Mas não revele o motivo, porque queremos que ele vá conosco. Minha irmã concordou, cheia de esperança. Muito cedo, na manhã seguinte, tive a satisfação de encontrar Roma e seu marido prontos para a viagem. Enquanto nossa carruagem rangia ao longo da Upper Circular Road para Dakshineswar, meu cunhado, Satish Chandra Bose, divertia-se escarnecendo do valor dos gurus. Notei que Roma chorara silenciosamente. Alegre-se, irmã, murmurei. Não dê a seu marido a satisfação de acreditar que levamos a sério as suas zombarias. Mukunda, como pode admirar impostores desprezíveis? Dizia Satish. A própria aparência de um sadhu é repugnante. Ou é magro como um esqueleto, ou tão profanamente gordo como um elefante. Estremeci de riso, reação que aborreceu Satish. Ele se fechou em silêncio, mal-humorado. Quando nossa carruagem entrou nos jardins do templo de Dakshineswar, ele sorriu sarcasticamente. Suponho que esta excursão seja um plano para me converter? Como eu lhe desse as costas sem responder, ele segurou meu braço. Jovem senhor monge, disse, não se esqueça de tomar as devidas providências com as autoridades do templo para que nos forneçam o almoço. Satish desejava poupar-se de qualquer conversa com sacerdotes. Agora vou meditar. Não se preocupe com o almoço, retruquei secamente.
A Mãe Divina cuidará dele. Não confio na Mãe Divina para me fazer nada, mas o torno responsável por minha comida. O tom de Satish era ameaçador. Caminhei sozinho para o pórtico fronteiro ao grande templo de Kali, Deus sob o aspecto de Mãe Natureza. Escolhendo um lugar na sombra junto a uma das colunas, sentei-me na postura de lótus. Embora fossem apenas 7 horas da manhã, o sol em breve seria insuportável. O mundo foi se distanciando à medida que eu me absorvia em devoção. Minha mente concentrou-se na deusa Kali. Sua estátua nesse templo de Dakshineswar fora objeto de especial adoração por parte do grande mestre Sri Ramakrishna Paramahansa. Em resposta a seus ansiosos apelos, a imagem de pedra frequentemente assumia forma viva e conversava com ele. Silenciosa Mãe de Pedra, rezei. Tu te encheste de vida pela súplica de teu amado devoto Ramakrishna. Por que não atendes também aos lamentos e súplicas deste filho teu? Meu fervor foi aumentando ilimitadamente, junto com uma paz divina. Apesar disso, quando passaram 5 horas sem que a deusa que eu interiormente visualizava me desse resposta, senti-me um pouco desanimado. Às vezes a demora em atender às preces é uma prova a que Deus nos submete. Ele, porém, mais cedo ou mais tarde se apresenta assumindo a forma adorada pelo devoto persistente. Um cristão devoto vê Jesus, um hindu vê Krishna, ou a deusa Kali, ou então uma luz que se expande, se a adoração assumir aspecto impessoal. Abri com relutância os olhos e vi que as portas do templo estavam sendo fechadas por um sacerdote, de acordo com o costume ao meio-dia. Levantei-me de meu isolado lugar no pórtico e fui para o pátio. A superfície de pedra era um braseiro no sol a pino. Fui para o pátio. A superfície de pedra era um braseiro no sol a pino. Meus pés descalços foram dolorosamente queimados. Mãe Divina, protestei silenciosamente. Tu não vieste a mim em visão e agora estás escondida no templo por trás de portas fechadas. Eu queria oferecer-te uma oração especial hoje em nome de meu cunhado. Minha petição interna foi instantaneamente deferida. Primeiro, uma deliciosa onda refrescante passou por minhas costas e foi até a sola dos pés, eliminando todo o desconforto. Então, para minha surpresa, o templo ampliou-se prodigiosamente. Sua grande porta abriu-se devagar, revelando a imagem de pedra da deusa Kali. Pouco a pouco, a estátua transformou-se numa forma viva, acenando-me sorridente em saudação, envolvendo-me, emocionando em alegria indescritível. A respiração foi retirada dos meus pulmões, como se extraída por uma seringa mística. Meu corpo tornou-se muito quieto, embora não inerte. Em êxtase, minha consciência se expandiu. Eu podia ver claramente vários quilômetros para além do rio Ganges, à minha esquerda, eu distinguia por trás do templo os arredores completos de Dakshineswar. As paredes de todos os edifícios bruxuleavam, transparentes através delas. Em áreas distantes, observei pessoas indo e vindo. Embora não respirasse, e meu corpo se mantivesse em estado de estranha quietude, podia mover mãos e pés livremente.
Durante vários minutos experimentei fechar e abrir os olhos. Em qualquer caso, via distintamente o panorama inteiro de Dakshineswar. A visão espiritual com os raios-x penetra toda a matéria. O olho divino tem o centro em toda parte e a circunferência em parte nenhuma. De pé, no pátio ensolarado, mais uma vez percebi que, ao cessar o homem de ser um filho pródigo de Deus, de absorver-se num mundo físico de sonho, e inconsciente como bolha de sabão, ele herda novamente seu reino eterno. Se o escapismo é uma necessidade do homem, apertado em sua estreita personalidade, pode qualquer outra fuga comparar-se com a da onipresença. Em minha sagrada experiência em Dakshineswar, os únicos objetos extraordinariamente aumentados eram o templo e a forma da deusa. Tudo o mais apareceu em suas dimensões normais, embora cada objeto estivesse envolto num halo tênue de luz branca, azul e matizes pastel do arco-íris. Meu corpo parecia de substância etérea, pronto para levitar, tendo consciência perfeita do ambiente que me cercava. Olhava à minha volta e dava alguns passos sem perturbar a continuidade da beatífica visão. Subitamente vislumbrei atrás do templo meu cunhado, sentado sob os galhos espinhosos de uma árvore sagrada, Bel. Sem nenhum esforço, podia discernir o curso de seus pensamentos. Sua mente, um pouco elevada pela santa influência de Dakshineswar, ainda se entregava a reflexões pouco amáveis sobre mim. Voltei-me diretamente para a graciosa forma da deusa. Mãe Divina, orei. Não podes modificar espiritualmente o esposo de minha irmã? A bela imagem, até então silenciosa, finalmente falou. Teu desejo é atendido. Olhei, feliz, para Satish, como se instintivamente consciente de que algum poder espiritual estivesse em operação. Ele se levantou ressentido de seu lugar no chão. Eu o vi correr por trás do templo. Aproximou-se de mim, sacudindo o punho. A visão que tudo englobava desapareceu. Não podia mais ver a gloriosa deusa. O templo perdeu sua transparência e retomou as dimensões comuns. De novo meu corpo derretia sob os raios violentos do sol. Saltei para o abrigo do pórtico, onde Satish, furioso, me perseguiu. Consultei meu relógio. Era 1h da tarde. A visão divina durara 60 minutos. Seu tonto! Exclamou meu cunhado. Ficou aí sentado, de pernas cruzadas e de olhos vesgos durante horas. Caminhei de um lado para o outro observando-o. Onde está a nossa comida? Agora o templo está fechado. Você não comunicou nossa presença às autoridades. É tarde demais para providenciar nosso almoço. A exaltação espiritual em que eu sentira com a presença da deusa continuava comigo. Exclamei: a Mãe Divina nos alimentará. De uma vez por todas, gritou Satish. Gostaria de ver sua Mãe Divina nos dar comida aqui, sem combinação prévia. Assim que pronunciou estas palavras, um sacerdote do templo atravessou o pátio e veio até nós. Filho, disse-me, estive observando seu rosto serenamente, iluminado durante horas de meditação.
Vi a chegada do seu grupo pela manhã e senti o desejo de guardar bastante comida para seu almoço. É contra as regras do templo alimentar aqueles que não fizeram um pedido antecipado, mas abri uma exceção para você. Agradeci e olhei diretamente nos olhos de Satish. Ele coroou de emoção, abaixando o olhar em mudo arrependimento. Quando nos serviram uma lauta refeição, que incluía mangas fora da estação, reparei que meu cunhado estava com pouco apetite. Estava confuso, profundamente mergulhado num oceano de pensamentos. Na viagem de volta para Calcutá, Satish, com expressão mais suave, às vezes me dirigia um olhar de súplica. Todavia, desde que o sacerdote aparecera e nos convidara para o almoço, como em resposta a seu desafio, Satish não dissera uma só palavra. Na tarde seguinte, fui fazer uma visita à minha irmã. Ela me saudou muito afetuosamente. "Querido irmão", exclamou, "que milagre! Ontem à noite meu esposo chorou abertamente diante de mim. Amada Devi. Devi significa deusa. E literalmente é a que brilha. Essa palavra vem da raiz do verbo sânscrito divi, que significa brilhar. Amada Devi disse: "Sinto-me inerravelmente feliz porque o plano reformador de seu irmão operou uma transformação. Vou desfazer todo o mal que já fiz a você. A partir desta noite usaremos nosso grande dormitório unicamente como lugar de adoração. Sua saleta de meditação será nosso quarto de dormir. Lamento sinceramente ter ridicularizado seu irmão pela vergonhosa maneira como eu vinha agindo. Vou me punir, não falando com o Mukunda até haver progredido no caminho espiritual. Daqui por diante, buscarei profundamente a Mãe Divina. Algum dia, sem dúvida, hei de encontrá-la." Anos mais tarde, em 1936, visitei Satish em Nova Delhi. Fiquei incrivelmente feliz ao perceber que estava muito adiantado em autorrealização e que fora abençoado com uma visão da Mãe Divina. Durante minha estada em sua casa, notei que Satish passava secretamente a maior parte das noites em meditação profunda, embora sofresse de grave moléstia e trabalhasse durante o dia em seu escritório. Veio o meu pensamento de que a vida de meu cunhado não seria longa. Roma deve ter lido meu pensamento. "Querido irmão", disse ela, "estou com saúde e meu marido está doente. Contudo, desejo que você saiba, como dedicada esposa hindu, serei a primeira a morrer. Logo partirei." Uma esposa indiana acredita ser sinal de desenvolvimento espiritual morrer antes do seu marido, como prova dos leais serviços a ele prestados, ou seja, morrer servindo. Surpreendido por suas palavras de mau presságio, senti, entretanto, seu ferrão de verdade. Estava nos Estados Unidos quando minha irmã faleceu, cerca de 18 meses depois de sua previsão. Meu irmão mais jovem, Bhishmo, deu-me posteriormente os detalhes. Roma e Satish estavam em Calcutá no dia da morte de nossa irmã. Contou-me Bhishmo. Naquela manhã, ela vestiu seus trajes nupciais. "Por que esta roupa especial?" perguntou Satish. "Este é meu
último dia de serviço para você na Terra, respondeu Roma. Pouco depois teve um ataque cardíaco. Como seu filho corresse para buscar auxílio, ela disse: Filho, não me deixe, é inútil. Terei partido antes que o médico chegue. 10 minutos mais tarde, segurando os pés de seu esposo, em reverência, Roma abandonou conscientemente o corpo, feliz e sem sofrimento. Satish isolou-se muito. Depois da morte de sua esposa, continuou Bishnu. Um dia, ele e eu olhávamos uma fotografia em que Roma sorria. Por que sorri? Satish exclamou repentinamente, como se sua esposa estivesse presente. Pensa que foi esperta em ir antes de mim? Provarei que não pode permanecer muito tempo longe de mim. Logo estarei com você. Naquela época, apesar de Satish ter se restabelecido inteiramente de sua doença e gozar excelente saúde, morreu sem causa aparente, pouco depois de seu estranho comentário diante da fotografia. Assim, profeticamente, ambos se foram, minha amada irmã Roma e seu esposo Satish, que tinha sido transformado em Dakshineswar, de um homem mundano como tantos outros, num santo silencioso. Fim do capítulo 22.